Gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos fazer a leitura de dezembro para o signo de Áries, tá? Eu espero que a espiritualidade se faça presente aqui, trazendo a mensagem, a resposta, a solução, o caminho que vocês vieram buscar, o conselho, tá bom? Lembrando que eu faço a leitura com vários decks, baralho cigano, tarô, oráculo da lua. Pode ser que sim, que tenha uma mensagem no começo, no meio ou no fim do vídeo para vocês, tá bom? Vamos lá, que a espiritualidade se faça presente nesse momento, trazendo para as pessoas que se conectaram com esse vídeo as respostas, os conselhos que elas buscam. Vamos lá. O que vai de principal? Qual o acontecimento, conselho? O que é de principal em dezembro? Os arianos saberem. O que eles precisam saber para dezembro? Mantenha a sua visão. Mantenha seu foco. Não desperdice seu tempo com coisas em que vai te tirar o foco daquilo que você deseja. Olha só, não deixe que seu passado te aprisione, né? Eu tomei uma decisão, vou dar um exemplo. Tomei uma decisão, né, de seguir um outro caminho, porque eu percebi e vi que aquela situação não estava me favorecendo por algum motivo, né? E pode ser que pessoas ou acontecimentos estejam querendo te tirar o foco aqui. E você voltar para aquela situação, né? É um exemplo, tá? Tipo isso, espero que esteja fazendo sentido para vocês. Alguma situação em que você, sei lá, botou um ponto final, está tentando manter essa posição e alguém está tentando fazer com que você volte atrás. Vamos tirar aqui as energias. Energia geral para o mês de dezembro para o signo de Áries. O que é essa visão que eles têm que manter, esse sonho, né, que eles precisam seguir? Sobre o que nós estamos falando? Seja claro, espiritualidade. Fale para o signo de Áries. O que eles precisam ouvir nessa leitura. Energia geral. Olha, coragem. Muitas vezes a gente precisa de coragem para sair da onde a gente está. Olha, aqui assim, tipo, não é fácil essa flor aqui nascer entre pedras, né, frias, geladas. Como assim uma flor nasce num ambiente tão horrível, né? Então, assim, é possível, mas tem que ter coragem para você passar por esse caminho aqui e florescer. Coragem e persistência, tá? Manter a visão, manter o foco. O que mais? Essa carta da força. Você ser forte, né, naquilo, para você conquistar aquilo que você quer, ó. Manter o silêncio é importante, porque é no silêncio que vem as respostas. Aqui é a carta da estrela. É a carta onde te traz os teus sonhos, né? Falei isso. Coragem, força para você, determinação, foco para você seguir os teus sonhos, seguir o caminho certo. Às vezes, como eu falei, eu dei o exemplo, né? Fui lá, terminei, sei lá, um relacionamento, por exemplo. E aí a pessoa tá insistindo, e você fica se justificando. Não, mas olha... Não, silêncio. Silêncio. Para curar, tanto do teu lado, quanto da outra pessoa. Aqui pode ser situações também de trabalho, tá? De família,
alguma discussão, silêncio, coragem para você se recuperar e se refazer numa situação bem assim, né? Olha só a situação, as pedras, né? Uma situação bem, que foi bem crítica para você. Então você está tentando reviver. Você ainda está nessa situação. Mantenha o silêncio para você ir em busca da verdade, da cura e da realização dos teus sonhos. Foco, né? Os 5 de espadas, ó. A comparação é você analisar, por exemplo, se essa situação ela realmente é boa para você. Friamente, você analisar, você silenciar a mente, para você descobrir que talvez você esteja num lugar que não te pertence. Olha aqui no fundo do deck a carta do mestre. Seja o mestre da tua vida. Faça aquilo que você sabe que é certo para você. Receba a luz, olha aqui. Receba essa luz do universo, essa cura do universo. Mas assim, pensando em você, no que é principal para você. E não ficar aí numa situação em que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem aqui uma árvore e você tem aqui um bambu, né? Então assim, não tem nada a ver. Talvez às vezes esse lugar não é para você. E é na simplicidade, né? No silêncio, na persistência, porque o 8 de ouros fala sobre você persistir, você estudar, você continuar, né, no caminho, mantendo a sua visão naquilo que vai te fazer bem, naquilo que é para você. Muito bonita essa mensagem. Mês de dezembro, mês de cura, mês de coragem, de você foco naquilo que você deseja e silêncio. Porque tem coisas aqui que com certeza não é para você. Vamos lá, vamos clarificar com o baralho cigano. O que mais a espiritualidade tem a dizer para o signo de Áries no mês de dezembro, com essas energias que estão na mesa. O que mais? O que mais? Áries. A carta do navio. Boas coisas chegando para você. Pode ser pessoas ou coisas que chegam de longe, ou uma viagem que você vai fazer, ou alguém que chega de outro lugar, ou você indo para outro lugar. E aqui pode ser negócios, pode ser pessoas, e que chega com uma força muito grande, porque a carta do urso aqui nesse contexto me traz aqui, junto com a coragem, essa força, alguém que chega de uma maneira muito forte. E chega de fora, tá? Pode ser sim algo, uma proposta, olha, que vai te trazer muita abundância. A carta dos peixes. Justiça, né? A carta das montanhas, que fala sobre o caminho que foi difícil, mas agora vem com justiça porque você não desistiu. Quando você não desiste, quando você persiste, mesmo sendo o caminho árduo muitas vezes, você consegue chegar ao topo, ver as coisas de forma mais clara e trazer para você essa prosperidade aqui, né?
Carta do livro fala sobre conhecimento, pode ser novos estudos, pode ser você saber a verdade. Agora eu sei a verdade. Eu fiquei com um véu nos meus olhos durante um tempo, mas agora eu conheço a verdade. E sabendo, olha só, com certeza, sabendo dessa verdade, eu sei qual é o caminho que eu devo seguir. Com toda certeza você vai saber qual é o caminho que você tem que seguir, mesmo que para isso seja difícil para você. Aqui é algo que chega do social, tá? Algo que talvez você tenha percorrido um caminho para você conseguir essa estabilidade. É você acreditar, voltar a acreditar na vida social, nas pessoas. Você receber convites para sair, para passear, para viajar. Algo que vai te trazer muita abundância aqui. Que vai te tornar você mais forte, mais determinado. Porque o urso fala sobre determinação. Você fazer uma coisa com determinação. E essa determinação, tá aqui, ó, na carta das montanhas. É preciso uma determinação muito grande para você subir uma montanha e chegar ao topo dela, e você chega. Quando você vai com determinação, você chega. Eis que chega para você essa justiça. Foi um caminho árduo? Foi. Pode ser que demore um pouco? Pode. Né? Porque o navio fala sobre algo que está ainda chegando para você, mas você vai saber. Talvez você ainda não tenha esse conhecimento aqui, de alguém chegando no teu caminho e te trazendo esse brilho, essa alegria, essa felicidade, uma nova oportunidade. Pode ser de trabalho, carreira, estudo. Vamos clarificar com o tarô dos anjos. Que a espiritualidade se faça presente. Clarifique para os arianos que se conectaram com esse vídeo. Clarifique essas cartas, por favor. O que é a carta do navio? Caiu. Pega aqui no chão. O Cavaleiro de Fogo. Um acontecimento repentino requer atenção imediata. Não há tempo a perder. Reflita sobre as coisas com cuidado, né? Aqui está chegando para você uma informação que vai fazer com que você tenha que tomar uma decisão. Lembra que eu falei aqui que vocês vão tomar conhecimento para enxergar um caminho que vocês devem seguir? É sobre isso, tá? Uma informação, uma notícia, alguém que chega. Pode ser de longe, pode ser de uma outra cidade, de um outro país, ou pode ser um e-mail, pode ser uma carta, pode ser um WhatsApp. O que vocês estiverem esperando aí, chega e você vai ter que tomar uma decisão. De repente você deixar aquilo que... coisas para trás, né? Ó. Sei lá, vou dar um outro exemplo, né? Chegou uma proposta para eu trabalhar em outro local, numa outra cidade, num outro estado, num outro país, e eu vou me apegar, eu não posso sair daqui, porque eu tenho minha família, sabe, eu tenho a minha vida, os meus amigos, e aí eu não vou aceitar. Então, assim, cuidado. O que é bom para você? Né? É isso que você tem que ver. O que é a carta do urso? É uma informação que está chegando. Só. Carta do urso. Ela vem com um 9, né? 9
de espadas que fala sobre você esperando o pior, né? Crenças que se autorrealizam, noites de insônia, com essa informação que chega, né? Com essa proposta que chega, uma informação desafiadora, atrasos, mudanças de planos, verdade contada sem delicadeza, algo que você fica sabendo aí e que vai te causar esse mal-estar, ou que te causou esse mal-estar, esse passado, né, que te deixa nessa situação. Uma informação bem desafiadora aí que vai fazer com que você tome uma decisão importante na sua vida. O que é a carta do jardim? Olha, a carta da experiência de vida. Um acontecimento importante. Uma revelação poderosa, pessoal. Olha, a carta da revelação. Que leva à mudança. Olha, mudanças de caminho. As cartas se conversam, né? É uma revelação que vai fazer eu mudar o meu caminho. Momento de levantar voo. Experiência de vida, a carta da torre. Uma revelação muito importante que chega e que vai desmoronar. Algo que vai te chocar e que você vai falar, agora chega. Vou continuar trabalhando por mim, para mim, né? Vou aqui manter o foco e a visão em mim e não no passado. Esse passado não vai mais me aprisionar. A partir do momento que você recebe esta comunicação ou essa visão, algo você vai ficar sabendo. E aí pede para você manter silêncio, né? Sobre isso. Refletir, pensar, analisar o que não está legal aqui e ir em busca da minha prosperidade. O que é a carta dos peixes? Espiritualidade se fazendo presente na tua vida, tá? Olha aqui. O 3 de copas. Uma celebração. E aí você celebra. Você busca um novo caminho, escolhe um novo caminho a partir dessa informação desafiadora que chega, esse acontecimento, né? Que faz com que você abra seus olhos e fale, eu vou seguir os meus sonhos. E aí você celebra. Pode ser um casamento, pode ser uma formatura, pode ser anúncio de nascimento de uma criança. Pode ser aqui que você vá receber um convite para você sair, passear, viajar. Necessidade de divertir-se mais. É algo muito próspero que chega. Algo que vem para balançar aí a tua vida. O que é a carta das montanhas? Pode ser algo ou alguém que venha de longe, tá, pessoal? De outro lugar. O 5 de copas, que fala sobre as coisas não ocorreram do jeito que você esperava. Né? Então eu estava numa situação em que dali eu vi que nada ia sair, né? Não ver o lado positivo de uma situação. E aí eu fico me lamentando. Fico chorando, fico perguntando por que não deu certo. E não era para dar certo. Não era. Chorando leite derramado. Ou seja, cuidado. É uma carta de advertência para que você, mesmo que você tenha atravessado essa montanha, chorando, sofrendo, vá em frente. Não desista daquilo que você quer, chegar no topo e ver, sabe, toda essa prosperidade, essa celebração aqui, ó. Não desista, tenha foco no teu caminho, não, porque o 5 de copas fala sobre o passado, né? Então, não deixe que o seu passado te aprisione. Vá em frente, vá em busca daquilo que você quer, vai em busca dos teus sonhos.
que é um 2 de terra. Escolha os seus caminhos. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Necessidade de você tomar uma decisão, mas uma decisão que seja justa, tá? Principalmente justo para você. Tem que ser justo para os outros? Tem também, tá? Mas concentre-se, tenha foco naquilo que você deseja. O que estão te proporcionando é o que você deseja? Aí você fala assim, não, então por que você está ali? Vai buscar novos caminhos, tá? Considere uma abordagem mais descontraída. Ali, a carta do mundo, olha. Um trabalho bem feito, alegria, contentamento, gratidão, o caminho para a iluminação. Quando você toma essa decisão, você consegue enxergar aqui o final de um ciclo, mas o final de um ciclo muito bem sucedido, embora pareça que não. Muito bem sucedido, muito bem fechado esse ciclo, porque agora coisas novas vêm. E pode ser sim uma viagem, uma proposta de trabalhar em outro local do mundo, tá? Pode ser alguém que esteja distante de você e que agora chega quando você solta o passado, ou que você vá para algum lugar, uma viagem, fazer uma viagem, você conhece alguém, ou você tem uma proposta para trabalhar em outro local. Mas para isso é preciso que você tome uma decisão equilibrada. Sabe, equilibrada, fiel a você. Tá? É sobre isso. Eu vou tirar aqui conselhos com o baralho cigano, que a espiritualidade traga os conselhos, o que o ariano precisa ouvir para o mês de dezembro sobre essas energias que estão na mesa. Seja claro e específico o que os arianos precisam ouvir. O que eles precisam ouvir? Olha isso, ó. Carta do Sol de novo. O Sol te traz promessa de crescimento, de prosperidade, de vitória, te traz clareza sobre uma situação. Dezembro é um mês em que você vai ter clareza do caminho que você tem que seguir. A carta dos lírios. Os lírios que vêm com uma energia carregada de delicadeza, promessas de bons momentos, sinceridade, amor eterno e prosperidade. Algo chegando para você aí, já no mês de dezembro. E a carta dos livros, né, de novo. Os livros são fonte de sabedoria que precisam de interpretação para serem completamente absorvidos e compreendidos. Portanto, só o mais profundo estudo e análise são capazes de definir as melhores diretrizes da vida. Então, vem uma verdade para você que vai fazer você mudar o seu rumo da sua vida. E esse rumo vai te trazer toda essa prosperidade aqui, essa alegria, essa paz, essa tranquilidade, tá bom? E no fundo do deck, a carta dos pássaros, que fala sobre romantismo, assim como pequenas atenções e alegrias da vida. Está ligada ao dia a dia e à rotina. Momentos felizes que chegam para você. Tá bom, arianos? Tirar a última mensagem para o signo de Áries, mês de dezembro. Olha só o que a gente tem falado até agora, né? Invista em você. Valorize o seu potencial. Renove seus projetos de vida. É sobre isso. Tá bom, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês, que vocês tenham um mês de dezembro maravilhoso. Tá bom? Um beijo e até a próxima.